Na aula de hoje, os verbos modais used to, must, should e would. Começamos com used to. Used to pode ser traduzido como costumava. Usamos used to quando queremos nos referir a hábitos do passado que não se repetem mais. Vamos aos exemplos. You used to call me on my cell phone. You used to call me on my cell phone. Você costumava me ligar no meu celular. Ou seja, uma coisa que costumava acontecer no passado, mas que não se repete mais. Você costumava ligar no meu celular no passado, mas não liga mais. You used to call me on my cell phone. Você costumava me ligar no meu celular. Continuando. Agora um exemplo onde nós vamos usar um auxiliar. Quando usamos auxiliar, não há necessidade então de se usar o final ed que se refere ao passado. Veja o exemplo. She didn't used to swim before noon. She didn't used to swim before noon. Ela não costumava nadar antes do meio-dia. Aqui então tem o didn't, que é uma contração de did not, ou seja, um auxiliar de negação. Did not, o auxiliar do, no passado, did, mais not, que é uma negação. Se eu estou usando o auxiliar, não há então a necessidade de usar used. Eu uso simplesmente use. Vamos agora conhecer must, que pode ter como tradução deve, devo, devemos. Usamos must quando queremos expressar dedução, obrigação ou proibição. You must be starving. You must be starving. Você deve estar faminto. Aqui então tenho must, traduzido como deve, e expressando uma dedução. Eu deduzo que você deve estar faminto. You must be starving. Você deve estar faminto. Mais um exemplo. You must call her. You must call her. Você deve ligar para ela. Então temos aqui must traduzido como deve, um dever, expressando uma obrigação. Você deve ligar para ela. You must call her. Mais um exemplo. We must respect traffic laws. We must respect traffic laws. Nós devemos respeitar as leis de trânsito. Aqui must traduzido como devemos e expressando uma obrigação. Nós temos obrigação de respeitar as leis de trânsito. We must respect traffic laws. Mais um exemplo. We must not be late. We must not be late. Nós não devemos nos atrasar. Então aqui must traduzido como devemos e expressando uma obrigação ou uma proibição. Vamos agora conhecer should, que pode ter como tradução deveria, devia, devesse. Usamos should quando queremos dar um conselho ou uma sugestão. Vamos ao primeiro exemplo. I should be sorry. I should be sorry. Eu deveria estar arrependido. Um conselho para mim mesmo é que eu deveria estar arrependido. I should be sorry. Mais um exemplo. We should call her. We should call her. Nós deveríamos ligar para ela. Uma sugestão, um conselho é que nós deveríamos ligar para ela. We should call her. Mais um exemplo. She should discuss all this with me. She should discuss all this with me. Ela deveria discutir tudo isso comigo. O meu conselho é que ela deveria discutir tudo isso comigo. She should discuss all this with me. Vamos agora conhecer would. Would ele não tem uma tradução própria. Ele fica na dependência de outros verbos para ter a sua tradução. Usamos would quando queremos expressar desejo ou fazer um pedido. Vamos aos exemplos. Would you help me? Would you help me? Você me ajudaria? Nesse exemplo aqui, would está traduzido como ajudaria, ou seja, ele dependeu do verbo help para ter uma tradução, e aqui ele está expressando um pedido de ajuda. Would you help me? Você me ajudaria? Mais um exemplo. I'm sorry. Would you call me later? I'm sorry.
Would you call me later? Desculpe, você me ligaria depois? Aqui então, would traduzido como ligaria, ou seja, dependendo do verbo to call, que é ligar, e dessa vez expressando um desejo, o desejo de que você me ligue depois. Mais um exemplo. Would you like to come to my party? Would you like to come to my party? Você gostaria de vir à minha festa? Aqui would traduzido como gostaria e dependendo do verbo to like para ter essa tradução. O verbo to like é gostar, o would aqui, no caso, tem um sentido então de gostaria. Vamos então relembrar um pouco e entender. Então eu tenho aqui um exemplo com we used, que se refere a hábitos do passado que não se repetem mais. You used to call me on my cell phone. Você costumava me ligar no meu celular. Eu tenho um exemplo com must, que expressa uma dedução, uma obrigação ou uma proibição. You must call her. Você deve ligar para ela. Eu tenho um exemplo com should, que expressa um conselho ou uma sugestão. We should call her. Nós deveríamos ligar para ela. E eu tenho would, que expressa um desejo ou um pedido. I'm sorry, would you call me later? Desculpe, você me ligaria depois? Aqui would então expressando um pedido e como você pode perceber, ele precisa do verbo to call para fazer sentido. Nesse caso, então, ele tem a tradução de ligaria. É isso aí por agora, pessoal. Vamos à próxima aula.